Olá, tudo bem? O meu nome é Carlos, eu sou advogado, especialista em direito de família e sucessões e hoje eu vou conversar com vocês sobre o divórcio no regime da comunhão parcial de bens. Mas antes da gente saber sobre esse assunto muito importante e que faz toda a diferença, aproveita e se inscreve no canal, clica no botãozinho gostei, clica no sininho para receber as notificações, compartilha com as suas amigas, as suas conhecidas que estão passando por esse momento tão difícil que é o divórcio e comenta os assuntos que você quer ver aqui no canal ou as dúvidas que você tem. E antes que eu me esqueça, aqui na descrição estão as minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e-mail, WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida e quiser saber mais ainda, clica lá que vai direcionar para elas, tá bom? Então, roda a vinheta! Guerreiras, antes de conversarmos sobre o regime da comunhão parcial de bens, falar especificamente sobre ele, vou explicar para vocês o que é o regime de bens. Regime de bens é algo que se define lá no início, antes mesmo do casamento. O normal, ou seja, o mais utilizado é o regime da comunhão parcial, mas existem outros que você pode utilizar pelo pacto antinupcial. Sabe aqueles filmes que você assiste de casamento, aqueles filmes americanos mesmo, onde uma pessoa pede para outra pessoa assinar um contrato? Então, é basicamente isso, só que aqui tem que ser por escritura pública. Esse contrato vai modificar o seu regime, tá certo? Em outro vídeo eu explico para vocês como isso funciona e hoje eu vou explicar sobre o regime da comunhão parcial. Então eu vou explicar para vocês como vai funcionar a administração e a comunhão dos bens no caso da comunhão parcial, tá bom? Então bora lá. Pessoal, na comunhão parcial a regra geral dela é a seguinte: não se comunicam os bens anteriores ao casamento e se comunicam os bens posteriores ao casamento, ou seja, durante o casamento. O que isso quer dizer? Significa que se a Mariazinha tiver uma casa antes de casar, depois que ela casa, essa casa não faz parte do patrimônio comum do casal, ou seja, o marido dela não tem metade daquele bem na comunhão parcial, tá certo? Agora, se a Mariazinha compra uma casa após o casamento, ou seja, durante o casamento ou até mesmo a união estável, aí sim ocorre uma comunicação, ou seja, esse bem, metade dele vai ser do Joãozinho. A regra geral é basicamente essa, gente, tá bom? Então, no momento do divórcio, o que a gente vai olhar lá? Na hora que vocês trazem os bens para nós aqui dentro do escritório, nós vamos observar quais desses bens vão entrar na partilha do divórcio, ou seja, quais bens serão efetivamente divididos. Na regra geral, vai ser dividido os bens adquiridos durante o casamento. Aqueles fora do casamento, ou seja, antes, não se misturam. Mas nós precisamos tomar cuidado com alguns bens específicos. Por exemplo, se a Mariazinha estava já casada, o regime da comunhão parcial de bens, e ela recebe uma herança do pai dela. Essa herança, vamos supor, é uma casa, ou um carro, ou um sítio, uma fazenda, e aí ela vai se divorciar e o Joãozinho quer dividir esse bem. O Joãozinho não tem direito ao bem. Por que o Joãozinho não tem direito? Porque bem de herança não se comunica no casamento, no caso da comunhão parcial. Bem de herança é exclusivo daquela pessoa que está recebendo bem. Essa mesma regra vai ser aplicada nos bens que são provenientes de doação. Ou seja, a Mariazinha recebeu esse bem de alguém. Vamos supor, ela tem uma amiga que gosta muito dela, que ama muito ela e decide doar algo para ela. Vamos supor, gente, é um exemplo, tá? Não é isso, é muito difícil acontecer. Vamos supor, ela doa uma casa para Maria. Ou ela faz um testamento ou algo do gênero. Ela vai fazer uma doação e ela doa essa casa para Maria. Essa casa é exclusiva da Maria, a menos que seja doada também para o esposo.
Se não, é só dela. E ainda dá para colocar cláusulas nessa doação para dificultar ainda mais a comunicação dela, tá bom? Ou seja, a mistura dela em algumas situações. Esses dois tipos de bens, eles não vão se misturar de jeito nenhum, tá bom? Só em situações muito específicas que nós podemos tratar mais para frente. Mas no regime da comunhão parcial, a regra geral é essa: esses dois bens não se comunicam. Pessoal, vão existir outros bens que não vão se comunicar no regime da comunhão parcial, mas a gente vai tratar isso depois porque não são bens tão complexos ou tão caros como, por exemplo, aqueles de herança ou de doação, tá bom? Vamos supor, os bens que são específicos do seu trabalho não entram na partilha. Os bens provenientes do trabalho, ou seja, aquilo que você recebe de soldo salarial ou de salário, também não divide, honorários advocatícios, por exemplo. Entre outras coisas, bens de uso pessoal, e aí tem outras que a gente pode discutir, mas não são tão relevantes, tá bom? Agora, existe uma dúvida muito frequente que chega aqui. O Joãozinho e a Maria estão casados, a Maria vendeu aquela casa que ela tinha antes do casamento. E aí, aquela casa, ela foi lá e comprou outra casa com aquele dinheiro, tá certo? E aí, depois de comprar essa casa, ela agora tem um outro bem, certo? Ela vendeu um bem anterior e comprou um novo. O pulo do gato, o mais importante aí, é a origem do valor ou do dinheiro que comprou. Porque a casa comprada veio proveniente de um valor adquirido de uma casa anterior ao casamento. Então, esse bem, em regra, não vai se comunicar. Por quê? Porque a origem dele é de algo anterior à relação. Não veio do esforço comum da relação. Tá bom? Mas, para não ter dor de cabeça, eu recomendo que coloque isso na matrícula do bem. Então, lá, quando você compra uma casa, um terreno, alguma coisa, você pode estipular a origem do dinheiro. Determinar que aquele bem foi comprado com valor proveniente da venda do imóvel tal, que foi adquirido anterior para evitar dor de cabeça no divórcio, tá bom? Eu já vi dando muito problema e às vezes nem conseguindo provar que esse valor é anterior ao casamento. Então, evite problema para você. A mesma coisa para bem que é proveniente de doação, tá bom? Tome esses cuidados. Pessoal, eu passei para vocês a regra geral, passei alguns detalhes sobre o regime da comunhão parcial e o mais importante que vocês precisam saber. No momento em que você for casar, no momento em que você for entrar numa união estável, e gente, tudo isso que eu falei aqui se aplica à união estável e também se aplica ao homem, tá bom? Se o homem tem uma propriedade antes do casamento, ela não se comunica. Se ele recebe um bem de herança, também não se comunica, tá bom? Tudo que eu falei aqui se aplica aos dois lados, tá certo? Então, voltando para o que eu estava falando para vocês, sempre que você for casar com alguém, pense 2 vezes, 3, 4, 5, 10 no regime de bens que vocês vão adotar. Porque, gente, dá dor de cabeça no divórcio. Você não quer que nenhum bem se comunique, você não quer dividir nada no divórcio, você quer fazer um divórcio que é muito mais simples, faça o seguinte: separação total de bens. Você não vai ter dor de cabeça. Ou ela vai ser bem menor. O regime da comunhão parcial, ele tem a ideia de que após o casamento, a vida patrimonial, ela também é unificada. As duas pessoas se casam e passam a ser uma coisa só. Então, tudo que eles adquirem juntos, em regra, pertence aos dois. É lindo, é maravilhoso e eu acredito que é o que significa estar casado, significa estar com alguém, tá bom? Mas nem sempre é a melhor opção. Existem situações em que a melhor opção é a separação total. Tá bom? E se você tiver essa dúvida, qualquer dúvida, eu aconselho você pensar em outro tipo de regime de bens, tá bom? Para evitar dor de cabeça no futuro. Pensem, raciocinem. O casamento, ele não é para a vida inteira. Às vezes ele termina, às vezes ele acaba, como qualquer relacionamento humano,
que é proveniente da vontade de duas pessoas. Por isso, tome muito cuidado ao escolher o seu parceiro e ao escolher como vai ficar o patrimônio. Porque, gente, o amor é lindo e tudo isso, eu acho maravilhoso. Mas quando entra dinheiro no meio, quando entra money, a coisa muda de figura. Por isso, tome muito cuidado. E eu falo isso principalmente porque hoje vocês são independentes, vocês têm liberdade, muitas de vocês têm empresa, têm negócios e não querem ver isso jogado ao relento, não querem ver isso abalado em razão do seu casamento, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu acho que esclareci muito bem as dúvidas. Mandem para mim as dúvidas de vocês aqui nos comentários, tá bom? Eu vou adorar conversar com vocês. Me sigam nas outras redes sociais. Tem muito conteúdo lá, principalmente no Instagram, uma das que eu mais publico coisas. Lá tem o dia a dia do escritório, essas coisas todas. É @carlossantosadvo. Tá aqui na descrição, vai lá, acompanha, você vai tirar muita dúvida. Veja os vídeos anteriores que você também vai tirar muitas dúvidas, tá bom? E, gente, eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau!